Bom, então como vocês já viram aí no título, hoje eu vou responder a tag morando fora do Brasil. Então, eu não quero deixar o vídeo muito comprido, eu quero ver se eu consigo postar ele sem edição. E eu vou ler as perguntas que estão aqui no computador e eu vou respondendo pra vocês, tá? Eu resolvi responder essa tag porque muita gente, quando sabe que eu não moro no Brasil, fica me perguntando. Eles perguntam como é aqui, o que eu acho, como eu vim parar aqui, então acho que com essa tag eu vou conseguir explicar um pouquinho pra vocês. E também vocês já vão conhecer um pouquinho de como é morar fora do Brasil, como está sendo ou como foi a minha experiência, tá? Então eu vou ler as perguntinhas aqui e eu vou respondendo, tá? Tag morando fora do Brasil, primeira pergunta, nome. Bom, eu acho que isso se refere ao meu nome, então meu nome é Amanda Harumi, vocês já sabem. Segunda pergunta, em que país e cidade você mora? Bom, eu moro no Japão, tá? E eu moro na cidade de Hamamatsu, que fica na província de Shizuoka. Pergunta número 3, mora sozinho ou com sua família? Eu moro com a família, eu, meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos. Número 4, há quanto tempo reside aí? Bom, gente, no total, eu moro aqui deixa eu fazer as contas, há 13 anos, no total, tá? Mas da última vez que eu vim do Brasil pra cá, eu tô há 10 anos. 5, já morou em algum outro país? Qual? Além de Japão e Brasil, eu nunca morei em nenhum outro país. Qual sua idade? Eu tenho 20 anos, acabei de fazer 20 anos, acabei entre aspas, eu fiz 20 anos em fevereiro. Como surgiu a ideia de morar no exterior? Bom, gente, a ideia de morar no exterior, como vocês viram, eu falei que eu tô aqui há 13 anos, 10 anos. Então, a ideia foram dos meus pais que vieram em busca de uma vida melhor, claro, pra mim e pros meus 2 irmãos. Então, eles vieram com a ideia de trabalhar e conseguir uma vida melhor pra nós 3, ou melhor, pra nós 5. Pergunta número 8. Foi difícil conseguir o visto de residência? Bom, eu não lembro, mas eu não lembro porque eu era muito pequena, mas eu acho que não, porque aqui no Japão funciona assim, se você é descendente até a 3ª geração, se eu não me engano, já é um pouco mais fácil. Agora, da 4ª geração pra frente, se você não tem algum parente que mora aqui, ou se você nunca morou aqui, eu acho que é mais difícil conseguir o visto. Mas pra gente acho que não foi tão difícil, porque eu sou da 3ª geração, minha mãe é filha de japoneses, então foi mais fácil. Pergunta número 9. Qual foi a pior situação que você já passou aí? Bom, pra quem não sabe, eu já estudei em escola japonesa, então eu já convivi com bastante japonês. Então, na escola japonesa que eu estudava, era na cidade que eu morava antes de vir morar aqui em Hamamatsu, que chama Shinshiro, o nome da cidade. Então, lá não tinha muitos brasileiros, na minha turma eram só eu e mais uma amiga minha brasileira. E quando eu entrei na escola, eu não sabia falar muito bem. Eu entendia bastante, mas eu não sabia falar o idioma. Então, teve aquela rejeição dos japoneses, sabe? E aqui no Japão é muito comum, gente, o bullying. Inclusive, como posso falar? O maior problema das escolas é o bullying, tanto com os japoneses quanto com os estrangeiros. Então, eu sofri bastante, então acho que essa foi a pior situação que eu já passei na escola japonesa, que foi essa rejeição dos meus colegas japoneses. Mas depois de um tempo a gente acostuma, sabe? Então, foram 3 anos na escola japonesa e depois de um tempo, assim, a gente já tava bem amigo, algumas já iam na minha casa, a gente tinha um grupo de dança. Então foi só aquela coisa, assim, que demorou pra eles se acostumarem, então eles acabaram me rejeitando. Mas, assim, eu acho que é uma coisa normal. Não justifica o ijime, né, que é o bullying, não justifica, lógico. Mas é normal, assim, qualquer lugar que você vai, qualquer coisa nova que surge pra você, assim, na sua vida, é difícil uma adaptação. Então eu acho que em relação à pior experiência, ou pior situação que eu já passei aqui foi o ijime, que é o bullying. Pergunta número 10. Fale de um ponto turístico que você gosta, fale um pouco sobre ele. Bom, gente, um ponto turístico, aqui no Japão tem bastante ponto turístico, assim, na minha opinião. Eu gosto bastante. Eu nunca fui a pontos turísticos
Mentira, eu já fui sim. Eu fui pra Kyoto, que é um ponto, assim, que é bastante visitado, que é a terra onde ficam os templos e essas coisas, assim. Que o Japão é um país bem budista, então tem bastante templo aqui. Qualquer lugar que você vai tem templo. Mas lá em Kyoto se concentra aqueles templos de ouro, assim, bem bonitos, sabe? Então, eu gostei bastante, eu achei muito lindo. E também tem a Disney, aqui tem muitos parques de diversões, assim, que você pode ir durante o ano inteiro, que geralmente fica aberto durante o ano inteiro. Então eu já fui na Disneylandia e na Disney Sea, eu gosto bastante da Disney Sea, eu acho muito legal. E acho que os meus pontos turísticos favoritos foram esses que eu já visitei, né, que foi Kyoto e Disney. Número 11. Você fala a língua local? Acha que é importante aprender? Eu falo a língua local porque no caso japonês, porque eu já estudei na escola japonesa. Quando eu vim pra cá, da primeira vez eu tinha acho que 2 ou 3 anos, então eu aprendi super rápido porque minha mãe já me colocou na creche, meus pais já me colocaram na creche, então eu aprendi super rápido. Porém, quando eu voltei pro Brasil com 5 ou 6 anos, eu fiquei dos 6 aos 10 anos no Brasil, então eu esqueci completamente o japonês, assim, sabe? Apagou da minha memória. Então, quando eu voltei pra cá com 10 anos, foi uma dificuldade tremenda, porque eu não lembrava do japonês. Então, pra eu lembrar mesmo, foi só na escola que eu quis entrar na escola pra poder lembrar. E eu acho que é importante sim, gente, porque se você tem a oportunidade de aprender, se você tá num lugar e você tem a oportunidade de aprender uma outra língua, querendo ou não, independente de qual língua seja, é mais uma língua. Então eu acho que aprendizado, essas coisas, acho que nunca é demais. Então eu acho que é super importante aprender. Inclusive tem muitos brasileiros que moram aqui há muito tempo, estrangeiros aliás, que moram aqui há muito tempo e não aprendem a falar a língua, porque hoje em dia é bem fácil. Assim, você tem tradutor em qualquer lugar que você vai, é super fácil. Mas eu quis aprender, assim, foi por opção minha que eu mudei de escola. Então, eu acho que é super importante sim e eu falo japonês. Número 12. O que pensa do país que você mora? Eles recebem os brasileiros aí? Gente, aqui tem muito brasileiro, especialmente na cidade onde eu moro, tem muito brasileiro. Então, a cada esquina que você vai, você encontra um brasileiro. Porque, se eu não me engano, Hamamatsu é a cidade que mais tem brasileiro no Japão, eu acho. Pelo menos antigamente era. Então, aqui tem bastante brasileiro. E o que você pensa do país que você mora? Bom, gente, eu gosto muito daqui. Antes eu não gostava. Eu acho que bastante assim... Como eu posso falar pra vocês? Eu acho que eu não gostava porque eu já tive esse problema de meia, etc. Mas atualmente eu gosto muito daqui. Eu acho um país super organizado. Eu acho um país super bonito, tá? E aqui pergunta se recebem os brasileiros aí. É assim, gente, eles recebem os brasileiros, mas hoje em dia já estão acostumados. Só que é um pouco difícil, porque ainda existem aqueles japoneses que são bem preconceituosos, pra falar a verdade, são bem racistas. Então tem uma vez ou outra, assim, não é muito difícil. Uma vez ou outra você vai num hospital, por exemplo, eles não te tratam bem, não te tratam de uma forma legal, assim, sabe? Porque você é estrangeiro. Ou às vezes eles no seu trabalho, geralmente os brasileiros trabalham em fábricas aqui. No seu trabalho eles te tratam com uma indiferença, assim, sabe? Você é apenas número pra eles. Mas também não são todos que são assim. Existem muitos japoneses legais, graças a Deus eu conheço bastante japonês legal, bastante japonês, gente fina. E então, eles recebem os brasileiros aqui, sempre tem aqueles chatinhos, mas hoje em dia já é mais comum, assim, os estrangeiros aqui. Não tem só brasileiro, aqui tem bastante estrangeiro, tá? Pergunta número 13. Sente muita falta da família? De que produtos brasileiros mais sente falta? Bom, gente, no começo, a minha família era assim, eu chorava no telefone, eu ligava pra eles, eu ficava chorando, porque eu não aguentava de saudade. Eu sou muito apegada à minha família do Brasil, então eu sinto uma falta enorme deles, assim. Só que, como eu falei, são 10 anos, então a gente acaba acostumando. A saudade sempre fica, mas a gente acaba acostumando, aprendendo a conviver, na verdade. E produtos brasileiros que eu mais sinto falta, gente, pra falar a verdade, eu acho que é o que todo mundo mais sente falta aqui. Produto brasileiro que eu mais sinto falta, com certeza, é comida. Porque tem mercados brasileiros aqui, tem produto brasileiro aqui,
Mas tem certas coisas que não entram no Japão, sabe? Tem muitas coisinhas assim, especialmente doce, assim. Eu sou do Rio Grande do Sul, então lá tinha bastante aquele doce que chama mariola, que na verdade é um doce de banana, assim. E eu amo aquele doce e aqui não vende. Parece bala de banana, mas não é, tipo uma barrinha, assim. Então eu sinto muita falta. Então toda vez que, por exemplo, ano passado meu pai foi pro Brasil, eu pedi pra ele trazer. Quando eu fui pro Brasil, eu trouxe um monte. Então eu sinto muita falta dessas coisas assim, coisa pequena, sabe? Tem vezes que você pensa que você não vai sentir falta de alguma coisa, mas é o que você mais sente falta, que são aquelas coisas pequenininhas que quando você tem, você não dá muita importância. Então é isso, o que eu mais sinto falta é comida, é alma de gorda. Pergunta número 14. Quais seus planos para o futuro? Pretende morar aí pra sempre? Bom, gente, é muito complicado essa vida de quem mora fora, sabe? Porque você acaba se adaptando a um país, mas ao mesmo tempo você sente falta do seu país. Eu sinto muita falta do Brasil, eu sinto muita falta do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Eu, assim, sinto muita falta da minha família. Só que eu ainda não sei, eu pretendo morar no Brasil. Assim, eu tô estudando pra isso, eu tô fazendo faculdade. Então eu pretendo morar no Brasil, mas a gente nunca pode dizer nunca, né? Então eu nunca vou falar que eu não quero morar aqui ou que eu não pretendo morar aqui pra sempre, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Se um dia eu precisar voltar pra cá, se eu precisar criar meus filhos aqui, etc., com certeza eu vou voltar, né, gente? Mas eu pretendo morar no Brasil. O que tem no país que você mora, que você usa no dia a dia e acha que deveria ser implantado no Brasil? Como eu já falei antes, a organização com certeza é uma coisa que eu acho que deveria ser implantada no Brasil. Tanto, gente, você anda na rua aqui no Japão, não é comum você ver lixo na rua. As ruas são limpas, a organização, o trânsito, as filas são sempre seguidas certinho, sabe? O japonês é muito organizado, o japonês é muito pontual, então eu acho que isso devia ser implantado no Brasil, sim. E também, com todas essas manifestações que estão tendo aí no Brasil, eu acho que é o que o povo quer, né? Um país organizado, um país certinho. Então, às vezes, o país tem tudo pra dar certo, que é o caso do Brasil, que tem, assim, tudo pra dar certo, e às vezes não dá certo porque quem tá no comando nem sempre é a melhor opção, né? Então, eu acho que organização, educação aqui também é muito, assim, tá sempre no topo, sabe? Então eu acho que educação e organização é o que mais se destaca aqui no Japão e devia ser implantado no Brasil, sim. 16. Qual sugestão ou dica que você daria pra quem gostaria de viver nesse país? Bom, gente, eu não tenho uma sugestão ou dica pra dar, porque eu acho que cada um é cada um, mas é o que eu falei antes. Se você quer morar num país, seja no Japão ou seja em qualquer outro país, eu acho que é importante você aproveitar a oportunidade que você tem pra aprender o idioma, pra aprender da cultura. Então, eu acho que isso é um ponto, assim, super positivo. Se você tem a oportunidade, você tem que aproveitar. E eu acho que essa é a minha dica, assim. Eu não sei ao que a pergunta se referiu, mas a minha dica é essa. Se você tem a vontade de morar fora, de morar no Japão, você tem que aproveitar essas oportunidades que você tem. E 18 e última pergunta. Mostre algumas fotos da cidade que você mora. Então, eu não tenho fotos pra mostrar aqui agora pra vocês, mas eu vou deixar no vídeo e vou deixar no blog também, tá? Então, essa foi a última pergunta. As fotos vão estar no blog, então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa tag. É uma tag diferente e eu resolvi gravar, como eu disse, porque bastante gente tinha dúvidas sobre como é o Japão, como foi a minha experiência de morar fora e etc. Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, clique no joinha pra mim. Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Adicionar seus favoritos, caso você goste, pra ajudar na divulgação do meu canal. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.